repristinação, vamos voltar lá, né, para usar um termo um juridiquês aqui. Sejam muito bem-vindos a essa live de número 7, né? O OBS me pregou essa pecinha aí, desprogramou. Grande prazer tê-los aqui. Vamos falar sobre consultivo hoje, vamos falar sobre várias coisas e eu quero que vocês participem, quero que vocês deixem perguntas, estaremos conversando efetivamente. Quem não se inscreveu, se inscreve no grupo do Telegram. Essa live, ou pelo menos parte dela, vai consolidada para vocês depois. Então, é um presentão para quem está no grupo do Telegram, tá bom? Sei que vocês me mandam muitos inbox lá no Instagram, mas quero também que me mandem aqui no chat. Então, sempre que puder, já manda pergunta no chat, manda consideração, eu quero conhecer vocês. Essa é a ideia da comunidade, né? Então, vamos lá. Falaremos hoje sobre advocacia consultiva, né? Então, eu disse para vocês, o que é advocacia consultiva é o nosso primeiro tópico. Nós falaremos o que é advocacia consultiva. Nosso segundo tópico é: consensualidade e consultivo são a mesma coisa? Será que a advocacia consultiva e todas as oportunidades dela estarão lançadas ou estarão direcionadas a uma ideia de consensualidade, né? Será que litígio é a mesma coisa de contencioso e consensualidade de consultivo? Vamos falar sobre isso, né? Vamos quebrar esses dois paradigmas relacionados ao consultivo, né? O segundo paradigma que a gente pode colocar aqui é a ausência de prazos para a advocacia consultiva. Escuto muita gente falar, eu quero migrar para o consultivo porque lá eu não tenho prazo. Então vamos quebrar esse paradigma no sentido de tratar da advocacia consultiva como algo relacionado à experiência efetiva do consumidor ou do cliente, né, da advocacia, para a gente não falar de consumo. Terceiro tópico que nós iremos abordar é remuneração e serviços. Então nós falaremos das hipóteses de remuneração e serviços que nós temos dentro da advocacia consultiva, tá? Quarto ponto: como prestar um serviço de qualidade. O que eu preciso prestar atenção para que a minha advocacia consultiva tenha qualidade e possa gerar outros negócios? 5. Oportunidades. Como criá-las dentro da advocacia consultiva, né? Nós vamos aguardar que o cliente demande para que a gente possa fornecer serviço de advocacia consultivo, ou nós realizaremos algum outro tipo de processo para que a gente possa vender mais. Vamos quebrar esse paradigma do advogado que fica no escritório e aquele advogado que é reativo, né, gente? Que só vai oferecer serviços quando o cliente nos demandar. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer, algumas técnicas que vocês podem lançar para que vocês possam prospectar, para que vocês possam oferecer mais serviços relacionados a isso. E por último, mas não menos importante, qualidade do serviço. Então vamos colocar aqui, 6. Como medir a qualidade do serviço de forma ágil, simples e eficaz. Vou mostrar para vocês como eu faço no escritório para poder medir qualidade do serviço. E para vocês poderem replicar aí no escritório de vocês ou na advocacia que vocês pretendem abrir, tá? Não se esqueçam sempre que vocês podem compartilhar essa live, que vocês podem mandar perguntas. Então fiquem à vontade. Simbora. Advocacia consultiva talvez seja uma das grandes molas, digamos assim, para que o seu escritório possa se projetar principalmente com relação à autoridade. Por mais que o contencioso tenha a capacidade de te gerar receita e tenha a capacidade
de mudar, e nós falamos disso na live de número 6 e na live de número 5, se não me engano, é a advocacia consultiva que vai dar estabilidade para o seu caixa, mas muito mais do que isso, vai estreitar o seu relacionamento com o seu cliente. É a advocacia consultiva que vai te levar para dentro do escritório do seu cliente. É ele ou ela que vai ali no dia a dia tornar a sua relação com o cliente mais umbilical. E, portanto, é um ponto fundamental a gente cuidar dela de forma muito clara e de forma muito racionalizada. Eu sei que grande parte dos advogados tem como hábito a ideia de ter vários clientes fixos e que esses clientes fixos eventualmente vão te dar uma taxa mínima mensal, porque eu sei que isso é bastante comum, e você vai falar, não, aqui é o meu... na linguagem das startups, que o pessoal adora, né? Aqui é meu ponto de controle, né? Aqui é meu ponto de estabilidade, aqui é meu break-even, né? Então, eu penso um pouco diferente com relação a isso. Eu acho que o seu serviço pode te dar capacidade, ou o serviço consultivo pode te dar capacidade, mas ao mesmo tempo ele pode te colocar numa bola de neve que é, sem dúvida alguma, imparável. Mas, vamos dar continuidade a isso. Então, o que é essa advocacia consultiva? Tá? Como que eu vejo? Quem sou eu para poder dar um conceito máximo sobre isso? Mas a ideia aqui é fazer vocês refletirem. Na divisão, dentro da gestão do escritório, o que a gente precisa imaginar? Que de um lado, a gente tem aquilo que é contencioso, e nós já fizemos essa classificação antes, que serão aquelas oportunidades de assuntos que serão necessariamente judicializados. Isso é contencioso. Tudo que é judicializado, tudo aquilo que tem processo, ou ainda que seja processos em câmara de arbitragem, é contencioso. Tá? Ah, Heitor, e processos administrativos? Eu entendo, não é de jurisdição contenciosa, e aí a gente vai falar disso no primeiro paradigma, mas tudo aquilo que estiver fora de processo administrativo ou judicial é tratado como advocacia consultiva. Tá? Então esse é o conceito de consultivo. A ideia é de ser marginal, ou seja, tudo aquilo que não é processo é consultivo. Tá bom? Ah, então recuperação de crédito. Essa recuperação de crédito, ela é litigiosa? Ou melhor dizendo, ela é contenciosa? Não. Então ela é consultiva. Tá? E por que é que eu digo que esses paradigmas precisam ser necessariamente quebrados, tá? Com relação à consensualidade e consultividade. Muitas pessoas acreditam que a advocacia consultiva é consensual. E isso é uma falácia. A advocacia consultiva, ela não necessariamente é uma advocacia consensual. Eu posso ter dentro da advocacia consultiva ou do serviço consultivo uma certa litigiosidade, no sentido de ter uma advocacia capaz de resolver conflitos sem que isso desague ou sem que isso desemboque no judiciário. Então, no meu ponto de vista, enquanto nós estamos numa fase extrajudicial, nós estamos dentro de uma advocacia contenciosa. Então, o primeiro ponto que a gente tem que perceber é o seguinte: consensualidade e consultivo não são a mesma coisa. E eu já digo para vocês de plano o seguinte: as maiores oportunidades, tanto com relação à remuneração, quanto com relação à transformação do negócio do seu cliente, de geração de valor para o negócio do seu cliente, estão onde? Estão no litígio. Ou estão na tensão. Estão nos problemas. Na linguagem da internet aí, né, do marketing, enfim, da administração, estão nas dores. Pessoal, não adianta achar que a gente vai, indo para o consultivo, ficar livre de problema.
nós somos, por essência, resolvedores de problema. É isso que a gente faz. Essa é a natureza da advocacia. Essa é a percepção que nós temos com relação a isso. Nós precisamos necessariamente resolver problemas. Daí então que a gente precisa entender onde é que estão esses problemas e de que forma que a gente vai desenvolver isso. E a gente fala disso já já. Outra coisa que a gente precisa quebrar de paradigma com relação à advocacia consultiva é: eu não vou ter prazo na advocacia consultiva. Isso não é absolutamente uma verdade. Pelo contrário, a gente vai perceber, na hora de falar de prestação de serviço de qualidade dentro do consultivo, que o estigma do prazo, ele é muito benéfico porque ele acaba sendo um diferencial. Então, grande parte dos advogados e grande parte dos escritórios de advocacia não tem protocolos para cumprimento de advocacia consultiva. Ou seja, tanto faz mandar um contrato amanhã como depois da manhã, vai de acordo com a demanda do cliente e com o seu fluxo. E, portanto, estabelecer esses critérios é fundamental para que você possa oferecer um serviço de qualidade. E mais do que isso, para que você possa, inclusive, mostrar valor para o seu cliente na hora de te remunerar com relação a esses honorários que estão sendo pagos. Então, 2 paradigmas que a gente precisa quebrar. O primeiro deles é que a advocacia consultiva não quer dizer ou não pretende ser uma advocacia que não vai ter litígio. Né? A gente pode ter litígio, a gente pode ter tensão, a gente pode ter problema dentro do consultivo. O fato é, se este problema vai desaguar no Poder Judiciário, se ele vai desaguar em uma Câmara de arbitragem, ou se a gente vai conseguir resolver o problema de forma extrajudicial. Certo? Por óbvio que a gente tem alguns modelos de advocacia consultiva que ela não é litigiosa, no sentido de não ter tensões muito bem definidas. Mas fato é que esse paradigma não é definitivamente verdade. Então, isso não é verdade e nós precisamos ter prazo sim para a advocacia consultiva de todas as formas. Então vamos pensar o seguinte: como é, Heitor, que eu classifico essa advocacia consultiva? Remuneração e serviços. Qual é o modelo que eu vou utilizar para que eu possa criar formas ou para que eu possa criar caixinhas dentro do meu escritório e criar, mais do que isso, estabelecer fluxos adequados para a prestação de serviços consultivos? Então, essa é uma regra nossa do escritório, essa é uma regra minha, tá? É uma metodologia minha. Você pode fazer do jeito que você entender melhor, mas eu acho que é um primeiro passo para a gente poder entender esse modelo. Então, ponto número 1 dentro de remuneração e serviços. Primeira forma que você vai ter de rentabilizar a sua advocacia consultiva é através do atendimento. Na aula passada, na live passada, nós falamos sobre atendimento. Então esse é o primeiro ponto. É a primeira forma que você vai ter de receita dentro da advocacia consultiva. O que eu considero como atendimento? A oportunidade em que o cliente vai entrar em contato comigo enquanto escritório, vai agendar uma consulta virtual ou física e vai até lá sanar determinadas dúvidas, né? Então, esse é o primeiro ponto. É o primeiro contato que o cliente tem contigo. A primeira fonte de receita, portanto, com relação ao atendimento. Heitor, não sei se eu devo cobrar ou não devo cobrar essa consulta. Já falamos sobre isso, só voltar um pouquinho nas lives passadas que há um tema sobre isso, sobre cobrar ou não cobrar consulta, cobrar ou não cobrar atendimento. E também tem um vídeo aí no canal falando sobre isso. Então, o primeiro ponto de se remunerar é atendimento. Segundo ponto de remuneração será efetivamente o que a gente vai chamar de consultoria, tá? O que é essa consultoria? Eu chamo de consultoria um serviço. Heitor, mas a etimologia da palavra, o mercado... Pessoal, como eu disse, isso aqui é a nossa metodologia, tá? É a forma que a gente tem de lidar com as coisas. É um serviço por prazo determinado para a execução
de um serviço com escopo específico. Então, o que eu chamo de consultoria? É aquela oportunidade, por exemplo, adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hipótese clara que nós estamos fazendo no escritório, estamos adequando as empresas à Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Essa é uma forma de consultoria. Eu contrato, dentro de uma determinada forma de cobrar honorários por tempo ou por projeto, um serviço. Qual é o serviço? Adequar a empresa à LGPD. Então, o que nós faremos lá dentro dessa consultoria? Dentro de, 6 meses, por exemplo. Nós vamos, hipoteticamente, revisar os contratos, nós vamos, hipoteticamente, fazer um data mapping, nós vamos, hipoteticamente, criar fluxos, criar um plano de tratamento de incidentes, revisitar a política de privacidade, analisar termo de uso, criar termo de consentimento, escopo específico por um determinado prazo. Ponto. Isso é a segunda forma de rentabilidade dentro da advocacia consultiva. É o que a gente chama de consultoria. Eu não tenho esse serviço continuado. Eu não tenho esse serviço espaçado. Então, ponto número 1, como que eu vou remunerar? Atendimentos. Ponto 2, consultorias. Prazo determinado e escopo muito bem definido para qualquer tipo de consultoria. Isso não precisa ser só LGPD, né, gente? Nós podemos, para quem é do trabalhista aí, eu posso realizar hipoteticamente uma análise dos documentos trabalhistas, como que está o contrato de trabalho, se o cartão de ponto está sendo assinado adequadamente. Então eu vou fazer uma consultoria. Ponto. Prazo determinado. Terceiro formato de remuneração concernente à advocacia consultiva. É o que a gente chama de pareceres jurídicos. Ou opinião legal. O que são os pareceres jurídicos e as opiniões legais, né? É quando uma determinada empresa, em decorrência da sua expertise ou em decorrência da sua capacidade técnica sobre um determinado assunto, te pede uma opinião. Ela tem ou te pede uma análise fundamentada, uma análise profunda sobre um determinado tema ou sobre um determinado caso. Algumas pessoas que estão nos assistindo, que me seguem por aqui ou me seguem pelas redes sociais, provavelmente sabem que eu sou professor de processo civil, né? Na academia é o que eu mais estudo, que dedico boa parte do meu tempo. Como é que eu, Heitor, como é que eu, advogado, posso oferecer serviço e rentabilizar em assuntos como esse? Eu posso, hipoteticamente, realizar parecer jurídico para interposição ou para viabilidade de um recurso. Então, a empresa, antes de contratar um advogado, que não necessariamente pode ser eu, ela pode dizer o seguinte: Heitor, analisa para mim se faz sentido eu manejar um recurso especial neste caso específico. Eu vou fazer um estudo, vou realizar um parecer jurídico com relação à matéria e com relação ao cabimento do recurso especial e vou entregar para ela. É isso que eu vou fazer. Isso é um parecer legal. Ou mais do que isso. Heitor, hoje nós enviamos uma proposta de um cliente que chegou até a gente e falou: eu tenho essa base de dados aqui. Mais de 550 mil dados pessoais, ou melhor dizendo, 550 mil dados de pessoas, e-mail, nome. Eu tinha uma política de gestão de dados e agora eu quero migrar. Você poderia fazer um parecer jurídico, na verdade, me passar um orçamento para um parecer jurídico, qual é a análise de risco dessa migração da base de dados, como é que eu posso utilizar? Eu vou passar uma proposta. Então, terceira forma de remuneração, parecer jurídico e opinião legal. Isso aqui, pessoal, geralmente acontece quando a pessoa já tem uma determinada autoridade, quando a pessoa já tem um determinado reconhecimento,
mas pode acontecer também mesmo na fase inicial. Mesmo que você esteja começando sua advocacia, você pode desenvolver isso aqui como um produto. Como assim, Heitor? Por exemplo, quem trabalha aí na parte de tecnologia, que gosta de empresas de tecnologia, vocês podem desenvolver um serviço, por exemplo, que seja uma análise de viabilidade de empresas. Antes de você começar a sua empresa, está na fase de ideação, né? As empresas de tecnologia. Será que isso tem viabilidade jurídica? Será que essa ideia que eu estou pensando não tem algum tipo de vedação legal? Pode ser um serviço mais enxuto, mas que você faça uma determinada receita dali. E aqui a gente fala já já da importância desse tipo de serviço. Então, parecer jurídico ou opinião legal também é uma forma de remuneração. E por último, e talvez a mais comum, a famosa assessoria. Tá? O que seria a assessoria se contraposta à consultoria? Para a gente ter uma ideia dessa diferença, que talvez seja as coisas que mais se pareçam dentro dessa estrutura. No meu ponto de vista, a assessoria jurídica é quase como se fosse um braço ou departamento jurídico da empresa, só que externo. Então é como se o seu escritório fosse uma continuidade da empresa, só que contratado para assessorá-la. Diferente da consultoria, para um serviço específico. Então, é um serviço muito mais próximo, mas ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, com menor potencial de receita. Por conta de algo fundamental em qualquer tipo de contratação: a trivialidade. Então, geralmente são coisas mais básicas. O que é que eu já vi em várias oportunidades? Empresas que têm escritórios contratados, que têm assessoria jurídica, mas quando é um caso mais complexo ou quando é um caso mais específico, às vezes os próprios escritórios fazem essa ponte para uma implementação. A gente fez isso principalmente no final do ano passado, para a implementação de LGPD. Eu tinha um escritório que era trabalhista e previdenciário, que era empresarial, mas ele não tinha expertise de aplicação ou de adequação de lei geral de proteção de dados. Ele vem até o escritório e diz assim: bora fazer uma parceria nesse cliente aqui que já é meu, só para LGPD? Topo, vamos fazer, entendeu? Então, eu poderia fazer essa diferenciação, né? Então, quais são as fontes de receita dentro do consultivo? Quais são as fontes de receita dentro do consultivo? Atendimento, consultoria, parecer jurídico e opinião legal ou assessoria. No meu ponto de vista, esses são os principais gêneros, digamos assim, de receita quando a gente fala de consultivo, tá? Então é daqui que você vai tirar a receita do consultivo do seu escritório. Essas são as formas que você tem. E definitivamente, para cada um desses modelos, você deve utilizar coisas que são específicas, a sua modalidade de cliente, a sua perspectiva com relação ao mercado e com aquele determinado nicho. Algumas coisas são imutáveis para todos esses modelos de atendimento ou para todos esses modelos de serviços prestados de forma consultiva, não é? E quais são essas coisas que devem comunicar a todos esses modelos? A qualidade, certo? A qualidade é algo que precisa ser idêntico. Ah, Heitor, mas isso é óbvio. Eu sei que todo serviço deve ter qualidade. Eu tenho a consciência plena. Isso não é uma coisa óbvia? Não é óbvio. Porque não basta você dizer que seu serviço tem qualidade. Você precisa ter métricas para poder medir isso. E é exatamente disso que a gente vai falar. Eu acho ótimo, né, pessoal? Quando os escritórios de advocacia colocam lá no site o melhor escritório de advocacia da região, o melhor escritório de advocacia da cidade, excelência e não sei o que lá, tá? Como é que eu sei que você é o melhor?
Você precisa ter indicadores para poder comparar e identificar, de fato, se aquele serviço é melhor ou não. Seu serviço é melhor do que foi? Quais são essas métricas que a gente vai utilizar para isso? Quais são as balizas que a gente vai utilizar para o nosso consultivo, tá? Então é fundamental que a gente saiba isso. Para onde a gente, como a gente quer que o nosso serviço seja visto. Como a gente quer que as pessoas enxerguem a nossa prestação de serviço. Você quer um serviço mais automatizado, que você consegue entregar volume? Você quer mais artesanal? Como que você vai agregar valor a isso? Então, vamos falar sobre isso. Em qualquer uma destas hipóteses, nós aplicaremos e vocês também vão fazer isso. Depois vão me dizer se deu certo ou não. Pode ser pelo Instagram, pode ser no grupo do Telegram, pode ser em qualquer lugar, né? Até aqui nos comentários da live. Já faz essa mensagem por lá para a gente poder sempre conversar. Primeiro ponto que nós precisamos ter para qualquer um desses serviços: mapear a necessidade que precisa ser integralizada. Pessoas, eu aposto com vocês que se nós tivermos 10 clientes com 10 demandas que são iguais, do tipo promessas de compra e venda de bens imóveis, cada um desses clientes terá necessidades específicas. Eu tenho certeza, quando ele chegar no seu escritório, olha lá, no atendimento, ele vai demonstrar quais são as necessidades. Então você precisa estabelecer prioridades, tá? Como é que eu vou fazer esse mapeamento? Vamos pegar esse caso, um caso básico para a gente poder entender isso. Um cliente vai precisar de um contrato mais robusto. Um cliente vai precisar que dentro do contrato de promessa de compra e venda exista permuta, mas ele só quer entregar o carro daqui a 30 dias. Cada um vai ter uma necessidade específica. Entender e mapear essa necessidade vai te dar muito resultado com relação à interpretação do que é o seu serviço para o seu cliente. Sabe por quê? Você pode fazer um contrato excepcional, você pode fazer um contrato maravilhoso, mas se aquilo que o cliente tinha em mente que deveria ter no contrato, se ele pediu para você colocar, sei lá, nessa permuta, né, quando ele está comprando uma casa, um código de Renavan do veículo dele, você não colocou, mas o resto do contrato está excepcional, a ideia que ele vai ter de você é que, por mais que ele tenha requerido isso e dito isso a você, doutor, eu gostaria muito que fizesse constar a descrição completa do veículo. Por mais que seu contrato seja tecnicamente perfeito, se essa informação não estiver contida no contrato, a percepção de valor que o seu cliente terá da minuta vai ser mais baixa. E a relação dele com o pagamento dos honorários vai fazer o quê? Diminuir. Então, mapeamento. Não se esqueçam, vou falar de novo. Mapear a necessidade ou as necessidades que precisam ser integralizadas. Sempre, pessoal. Sempre. Às vezes eu aperto a setinha aqui, vai e volta, mas me desculpem aí. Mapear essas necessidades. E não somos nós que faremos a necessidade. Já disse para vocês, parte técnica é obrigação. Eu não estou falando de uma cláusula super bonita. Eu estou falando da necessidade que meu cliente disse que quer que tenha no consultivo. Perfeito? Então, ponto número 1, mapear as necessidades. Ponto número 2, crie o esboço. O que é criar o esboço? Pessoal, eu estou passando para vocês o que a gente faz, tá? No escritório. Nós temos o péssimo hábito de entregar para o cliente ou oferecer aquilo que a gente acha que é, de fato, a verdade absoluta. Então a gente geralmente diz assim, ó, estou te mandando a versão definitiva da promessa de compra e venda. Estou te enviando a versão
final da promessa de compra e venda. E esse não é o caminho. Esses contratos no consultivo precisam ser feitos a 4 mãos. E de que forma que isso vai ser feito? O primeiro ponto é você criar algo que você vai chamar de esboço. Por mais que a minuta seja excelente, você vai chamar aquilo de esboço. Para quê? Para gerar uma percepção de valor. Porque na cabeça do cliente, ele vai dizer, se isso é o esboço, imagina o que vai ser depois. Às vezes nem tem alteração, mas ainda assim você vai chamar de esboço. Então, crie e compartilhe o esboço com o contratante. Você vai fazer isso. Ponto 2, crie e compartilhe o esboço com o contratante. Ponto 3, faça validações. Ainda que o seu cliente não tenha, como diria o Viola, citando o professor Rosemiro Pereira Leal, na nossa última conversa com o especialista, mesmo que o seu cliente não tenha estoque intelectual para fazer isso, valide a minuta com ele. Então você vai dizer no consultivo, estou te mandando um esboço dessa determinada minuta, se for um contrato, estamos pensando em assessoria, para que você possa validá-la. Estou à disposição para fazer sugestões, para poder fazer modificações. Quando você constrói um consultivo a 4 mãos, isso demonstra que você definitivamente está se preocupando com o seu cliente. E, portanto, esse é um ponto fulcral, esse é um ponto fundamental no seu processo de oferecimento de valor na ideia do processo consultivo. Mais do que isso, mantenha o ego de lado. Nós temos o péssimo hábito de acreditar ou de entender que, pelo fato da gente ter capacidade ou conhecimento técnico, a gente sabe mais do que todo mundo, principalmente em matéria contratual. Mas às vezes o contrato ou às vezes o consultivo é a materialização daquilo que o cliente quer e não daquilo que a gente quer oferecer. Esse é um problema sério. Na maioria das vezes, presta atenção nisso que eu estou te dizendo, a gente quer vender um produto que o nosso cliente não quer comprar. A gente quer prestar um serviço relacionado à advocacia, nós queremos prestar serviços advocatícios que são incompatíveis com as dores que o nosso cliente tem. Ou a gente oferece para mais ou a gente oferece para menos. Então a gente precisa compartilhar todos esses momentos na análise dos serviços consultivos para que a gente possa, de fato, entregar algo adequado ao seu serviço. Então, coloquemos nosso ego de lado para que a gente possa fornecer serviços com qualidade. E não quer dizer que a gente não vá dar nossa opinião, principalmente no ponto de vista técnico. É só fazer as coisas acontecerem. Tá? Então, se tem uma cláusula que o cliente disse, você poderia explicar melhor? Não adianta ficar nervoso ou ficar contrariado. Refaz a cláusula. Se ele leu e não entendeu, é porque está mal feita. Ele precisa entender. Se você realizou uma determinada entrega e ela não foi suficiente para poder satisfazer aquilo que o cliente tinha enquanto objetivo dele lá no início, o seu dever, enquanto advogado, é adequar aquela determinada entrega àquilo que você tinha limitado no escopo. Então você precisa entregar exatamente aquilo dentro da expectativa que ele tem. Então, mantenha o ego de lado. E isso é fundamental, por mais que pareça banal. Mais importante do que isso, na parte final da entrega do seu serviço consultivo, realize homologações e testes para o que foi feito. Isso é uma coisa que eu aprendi com o pessoal da tecnologia, né? A gente não realiza teste. Heitor, como é que eu vou realizar teste de um contrato? Pela experiência e pela capacidade que você tem dentro da sua determinada área, você vai simular ao final daquela entrega do consultivo todas as hipóteses que podem decorrer daquela relação jurídica ou daquela relação negocial.
Então vamos lá. Trabalhando com a promessa de compra e venda hipoteticamente, se isso for extinto, o que acontecerá? Se o banco não conceder o crédito que ele disse que deveria conceder, o que acontecerá? A construtora vai receber isso de uma vez, vai ser parcelado, tudo. Tudo que pode acontecer, você precisa olhar, no caso de uma minuta, para ela e verificar se tem resposta. Se não tem resposta, a minuta é incompleta. Você precisa voltar e fazer seu serviço de novo. Qualidade, pessoal, qualidade sempre. E esses testes e essas homologações são muito importantes. Se você, por exemplo, fez uma consultoria trabalhista para poder readequar pontos, imagine que você queira fazer um teste. Peça para um funcionário, obviamente assistido, estressar aqueles protocolos que você criou para você ter a resposta da equipe, se o treinamento realmente funcionou e quais foram os resultados decorrentes daquele determinado treinamento. Então, fundamental que a gente faça esse tipo de análise e mais fundamental ainda que vocês pensem sobre isso. Então, todas essas hipóteses antes da entrega são fundamentais. E por último, a gente precisa fazer algo, tá? Vamos colocar oportunidades aqui através do consultivo, que a gente faz muito mal, que é medir a qualidade do serviço de forma ágil, simples e eficaz. Qual é a melhor forma de se fazer isso, pessoal? Qual é a melhor forma de se fazer isso? Nós temos algo que é banal, fácil de fazer, sem custo, e você só não faz se você não quer. A melhor forma que a gente tem de medir se um cliente gostou ou não dos nossos serviços, dos serviços que estão ou foram prestados, não a melhor, mas aqui a gente faz o que a gente acha que é mais do que suficiente, pelo menos para esse momento e para o tamanho que o escritório tem. Se chama NPS. O que é o NPS? Basicamente uma pergunta e você vai colocar lá assim, ó. Pode usar, sei lá, o Google Form, pode utilizar o Typeform, qualquer um desses sites de formulário. E você vai perguntar para o seu cliente assim: de 0 a 10, no caso do nosso escritório, como você recomendaria a Amaral Advogados a um amigo ou um familiar? Vamos colocar aqui, né? Ao nosso escritório, você coloca seu nome aqui, a um amigo ou familiar. Você vai colocar 10 estrelinhas ou pode colocar 5. Aí tem diversas teorias sobre isso, tá? E o seu cliente vai medir. Coloque também, depois disso, um campo para feedbacks. Não obrigatório. Senão o cliente vai, às vezes, deixar de responder porque ele tem que colocar alguma coisa. Ele só quer marcar estrelinha às vezes. Faça isso. Quando, Heitor? Toda vez que você fizer um serviço consultivo. Se você prestar uma assessoria, manda para o seu cliente todo mês para ele poder, para que o departamento jurídico possa responder. Não, todo mês é muito. Trimestralmente, faça isso. Você precisa ter feedbacks para poder melhorar seus fluxos, melhorar seus processos. Simples assim, tá? Simples assim. Um dos principais problemas, e aí caminhando para o final, que nós temos com relação a consultivo é, de grande parte, a ausência de valor que as pessoas têm quando a gente, principalmente na assessoria jurídica, que a gente está ali lado a lado todo mês com nossos clientes, essas pessoas têm esse distanciamento, né? Eu falei, o problema é da trivialidade. Se você está muito próximo do cliente, ele acaba não enxergando valor naquilo. Mas depois de tudo isso que eu falei, todas essas formas e todos esses padrões de oferecer qualidade para os nossos clientes são formas de agregar valor. E por que o consultivo é tão importante para poder criar oportunidades? Porque a proximidade que você tem com o cliente e a capacidade que você tem de entrar de fato no negócio do seu cliente, de mergulhar, de fazer uma imersão,
dentro do negócio dele é muito grande, porque existe uma proximidade. Se você vai fazer um contrato, no caso da advocacia empresarial, você está consciente de que ele está ali, por exemplo, fixando uma prestação de serviço, ou contratando uma empresa para desenvolver um software, ou contratando um software financeiro, ou contratando mais funcionários. Isso quer dizer que ele está crescendo. E oportunidade, como criá-las? Ponto número 1. Se você mantém relacionamentos com seu cliente, inclusive através de uma avaliação recorrente, ele pode te indicar nos feedbacks que está tendo alguns problemas. E algumas vezes, esses problemas ou essas dores que ele te indicar não estarão no escopo do seu contrato. Então ele vai dizer lá: ah, Heitor, eu mandei aí para o escritório, para a assessoria, um problema trabalhista e não me responderam. Colocou lá no feedback isso, gente. Sim, mas é porque não temos no nosso escopo serviços advocatícios de natureza trabalhista. A gente não oferece para vocês isso. Pessoal, olha a oportunidade de você vender mais para o seu cliente. Por mais que você não faça, vamos trazer um parceiro, né, para poder se unir a isso. Hoje, na hora do almoço, eu estava escutando a professora e a advogada Rafaela Sionek falar sobre isso, né, dessas oportunidades que a gente perde. E é exatamente isso. Olha só, se ele disse que o escritório não lhe ofereceu uma assessoria trabalhista e ele está reclamando por isso, o que você deve agir ativamente? Você está precisando de uma assessoria ou de uma consultoria trabalhista? Vamos aumentar o ticket médio desse cliente? Heitor, olha só o que nós já tivemos. Eu tive um problema fiscal aqui e eu estou descontinuado de caixa, não vou conseguir pagar os honorários esse mês. 100% das pessoas vão pensar como? Puxa, mais um cliente inadimplente. O que a gente vai aprender e o que a gente vai discutir e falar sempre aqui no Advogado Agora, tá? Telegram aqui, né? Só vir no QR Code aqui e colocar as oportunidades. Se ele está dizendo que teve um problema fiscal, vamos vender mais para esse cara, vamos aumentar o ticket médio, ainda que a gente dilua esse valor dos pagamentos em que ele está inadimplente. Não tem problema fazer essa rolagem, gente. Tem juros, tem multa para isso. Vamos vender mais, vamos gerar oportunidade. A gente está deixando receita passar assim a todo tempo na nossa porta. De novo, desde que isso esteja alinhado com aquilo que a gente quer. Desde que isso esteja alinhado com o nosso plano de negócio. Por que isso não acontece no contencioso? Porque geralmente a relação do contencioso, se você oferece serviços advocatícios só em um processo, é muito mais distante. E por isso o consultivo é tão bom. Ele te dá essa capacidade de ter proximidade com tudo que está acontecendo dentro da empresa do cliente. E isso gera oportunidade, né? Procure saber mais sobre o seu cliente, marque reuniões, essas oportunidades precisam ser criadas. Se a gente ficar no nosso escritório, nesse caso, nem no escritório nós não estamos, né? Nós estamos em casa, esperando o nosso cliente entrar em contato conosco, pessoal, nós teremos problemas sérios. Nós tenderemos a estar assim como o princípio da inércia, né? Quando a gente fala lá em TGP. Estamos inertes e continuaremos, se a gente não empregar qualquer tipo de força nisso. Então, precisamos aprender como utilizar essas ferramentas que o consultivo nos dá. E aí, por que é tão importante e fundamental que a gente faça esse consultivo com padrões de qualidade? Se você faz um consultivo meia boca, se você presta um serviço consultivo meia boca, se o seu NPS é baixo, quando você vai vender mais para aquele determinado cliente, vai oferecer serviço advocatício em outra área, o que esse cliente vai fazer? Eu não quero contratar. Então você precisa entregar um serviço de alta qualidade. E para você conseguir entregar um serviço de alta qualidade, você precisa medir esse serviço, porque senão você nunca vai saber. Um cliente vai achar que é bom, outro vai achar que é ruim, e você nunca vai ter condições de chegar a uma conclusividade com relação à qualidade do seu serviço. Então, qualidade é o principal, mas muito mais do que isso, todas essas ferramentas que eu disse para vocês aqui são fundamentais e, na verdade, é uma metodologia para você aperfeiçoar o seu consultivo. Pessoal, estamos chegando ao final desta live. Eu estou à disposição para perguntas. Queria agradecer muito vocês por estarem até aqui.
Queria pedir muito a vocês que compartilhem essa live com outras pessoas, que vocês entendam que isso pode ser importante. A nossa ideia é de comunidade. Então, por mais que você tenha um colega que está montando um escritório de advocacia, alguém que quer começar, ou alguém que você enxerga que está meio estagnado na advocacia e quer dar uma refrescada na cabeça, né? Conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade. Aqui a gente troca todas essas ideias e gera muito conhecimento e, portanto, compartilhe a live, convida esse cara para poder estar conosco lá no Advogado do Agora. Nós teremos muitíssimas novidades em diante, mais conteúdo, mais gente falando de uma série de coisas inerentes a escritório de advocacia. Esse papo aqui é de advogado para advogado, de advogado para estudante de direito, tá? Então o nosso foco é isso, é um crescimento sólido, é um crescimento estruturado. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Então, eu estou sempre à disposição. Espero que possamos nos ver na próxima terça-feira, sempre no mesmo local. Se quiserem também acompanhar a rotina e todas as outras coisas, basta seguir lá no Instagram, que também está na descrição. Grande abraço, até a próxima!